Olá, queridos, vamos continuar? Nós estamos estudando aqui as figuras de linguagem. Fizemos uma divisão em 3 partes para que elas possam ser explicadas direitinho, para que não fique muito cansativo para você. E agora nós vamos à 3ª parte. A primeira que aparece ali é hipérbato. Hipérbato. O que é isso? Hipérbato é a mesma coisa que uma inversão, só que é uma inversão brusca. Quando nós construímos as nossas frases, as nossas orações em português, existe uma ordem direta. A ordem direta normalmente conta com o sujeito, depois o verbo, depois os complementos, em seguida o restante das informações que você quer transmitir. Então, uma frase normal, numa ordem direta, nós diríamos: nós compraremos alguns alimentos amanhã de manhã. Se eu inverter a ordem desses termos, eu poderia dizer: amanhã de manhã compraremos nós alguns alimentos. Então, houve uma inversão. Isso é um hipérbato. Durante muito tempo, algumas pessoas acharam que ficava mais bonito, mais eloquente, mais rebuscado, né? Fazer essas inversões. E às vezes elas são necessárias mesmo, quando você precisa de uma rima, e aí aquela palavra ela tem que sair lá do final e tem que se colocar em outro lugar dentro daquele verso para que a rima aconteça. Um dos maiores exemplos que nós temos, mais famosos de hipérbato, é o hino nacional. Existem ali inúmeras inversões, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, um brado retumbante. Todo mundo já fez uma questão perguntando o sujeito de ouviram, não é verdade? Então existe ali um exemplo de hipérbato. As margens do Ipiranga é que ouviram o brado retumbante do povo heróico, quer dizer, o grito retumbante. Então, hipérbato é isso, é uma inversão. Anacoluto. Anacoluto acontece quando no início de uma construção colocamos um termo que é desconectado do restante, que não exerce função sintática naquela construção, né? Para mostrar a interrupção de um pensamento. Como se eu dissesse: o ventilador hoje faz muito calor. Esse termo inicial, ele ficou desconectado, né? Mostrou que o emissor dessa mensagem, ele interrompeu o pensamento, né? Ele não seguiu aquilo que ele tinha em intenção. Então, muitas vezes, dentro de uma narrativa ou de um poema, essa interrupção ela precisa aparecer. E aí aparece o anacoluto. Vamos ver outra? Eufemismo. Essa todo mundo sabe. Eufemismo acontece quando você precisa suavizar uma informação. Você precisa minimizar, você precisa abrandar, porque a informação, ela é desagradável. Ela não é uma notícia boa, ela não é uma informação que o interlocutor gostaria de ouvir. E aí, a pessoa que vai transmitir essa informação, ela tem um cuidado. Todo mundo usa isso muito para a morte, né? Você não vai dizer para alguém assim: olha, sua avó morreu. Imagina, isso é notícia que se dê. E aí existem inúmeros eufemismos para a morte, por exemplo: dormiu para sempre, foi para o céu, dormiu eternamente, foi para a sua última morada, foi para o andar de cima. Então, são maneiras amenas, né, de informar sobre a morte. Isso é eufemismo. Só que o eufemismo, gente, não existe só para a morte, não. Ele pode acontecer em qualquer situação que você tenha o desejo de minimizar a gravidade, a importância, a relevância de alguma coisa. Vai dar a notícia que o aluno foi reprovado. E aí não vai dizer assim: ó, meu filho, tá reprovado, ele não tem jeito para você não, só ano que vem.
E aí, é claro que o eufemismo, ele cabe. Você vai dizer assim, olha, você vai ter uma próxima oportunidade, no próximo ano você pode se empenhar mais, as situações podem ser mais favoráveis, então você está criando uma situação de abrandamento, né? E existem vários outros exemplos. Ele é amigo do ilícito. Amigo do ilícito quer dizer, ele acaba fazendo aquilo que não é lícito, não é verdade? E fulano vive faltando com a verdade. Faltar com a verdade é mentir, né? Então fica mais ameno dizer que ele falta com a verdade do que dizer que ele é um mentiroso. Então isso é um eufemismo. Eufemismo é quando você suaviza uma informação desagradável. Hipérbole. Hipérbole é o contrário do eufemismo. Mas antes de falar, olha, vamos prestar atenção. Hipérbole, não é hiperbato. Hiperbato já passou, já falamos nele, é a inversão. Agora a gente vai falar de hipérbole. Hipérbole é a figura do exagero, né? No eufemismo a gente vai amenizar. Na hipérbole a gente vai exagerar. Existem pessoas hiperbólicas, né, que adoram as hipérboles. E aí diz assim, estou esperando você há um século e você não me telefona. Há um século. Já falei 1 milhão de vezes para não deixar a toalha molhada em cima da cama. Frase de mãe, né? Falei 1 milhão de vezes, eu tô até desconfiada de que realmente 1 milhão de vezes deve ser um número interessante. E as hipérboles, elas são assim muito frequentes. Vai se aproximando o horário de a aula acabar e aí a pessoa diz, eu estou morrendo de fome. Gente, morrendo de fome não, né? Você pode estar faminto, pode estar com muita vontade de almoçar ou com muita vontade de jantar, dependendo do seu turno de estudo, mas morrendo de fome você não está não. Então a hipérbole é essa, é a figura do exagero. Apóstrofe. Essa figura é aquela que conta com o uso do vocativo. Todo mundo lembra o que é vocativo, né? É aquele termo de chamamento. Ó Deus! E aí vem a continuação da frase. Esse ó Deus é um vocativo. Ó mar salgado! Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, pessoa, né? Esse ó mar salgado que aparece no início, vocativo, e aí a figura em questão é apóstrofe. Vamos ver outra? Gradação. Todo mundo usa e conhece essa palavra. Quantas vezes você já ouviu que deve fazer algo gradativamente? Vai para a academia, começa a fazer os exercícios, quer salvar a humanidade num dia só, né? Não dá certo. E aí você escuta assim, a sua série vai mudar. Você precisa fazer os exercícios gradativamente. Ou você vai tomar um remédio e vai diminuir a dose do remédio gradativamente. Então, o que é gradação, afinal de contas? Gradação é uma sequência. Só que não basta ser uma sequência. Tem que ser uma sequência que ou vai em movimento ascendente ou em movimento descendente. Ou seja, ou ela aumenta ou ela diminui. Não pode ser uma sequência assim, fui ao mercado e comprei pera, uva, laranja, maçã. Isso não é gradação, gente, isso é só uma sequência. Agora, se você disser assim, esperei um dia, esperei um mês, esperei um ano, esperei um século, isso é gradação. Por que é gradação? Porque existe um movimento de ascensão, ou seja, está aumentando. Um dia, um mês, um ano, um século. Percebe que é gradação? E essa gradação, ela também pode ser descendente, ela também pode ir em movimento contrário. Por exemplo, ouvir um urro, ouvir um berro, um grito, uma palavra, um sussurro. Veja como vai diminuindo. Urro, berro, grito, palavra, sussurro. Gradação.
Gradação descendente. Então a gradação é essa figura, aquela que aparece quando há uma sequência mostrando um movimento que ou aumenta ou diminui. Certinho? Vamos à outra? Assonância. Agora nós temos duas figuras que falam muito do som da língua, tanto a assonância quanto a literação. A assonância é quando você tem uma repetição intencional de vogais, né? Várias palavras com a vogal A, ou várias palavras com a vogal U, várias palavras com a vogal I. Repetição de vogal, assonância. A literação, várias palavras com a repetição de uma consoante. Consoante V, consoante R, consoante P, consoante que vocês quiserem. Claro que vocês se lembraram neste momento dos trava-línguas, né, gente? Todo mundo brincou de trava-língua quando era criança. E aí tem o ninho dos mafagafos, tem o rato roeu a roupa, tem o tigre triste com os pratos. E tem que falar devagar, né, gente? Senão a gente se enrola. E aí nós temos essas figuras que aparecem. Se eu construir, por exemplo, vamos lembrar a bandeira, né? Aonde anda a onda? A onda anda onde? Olha a repetição do A, repetição do O. Eu tenho assonância. Vozes veladas, veludosas vozes, Cruz e Souza. Olha a repetição do V, né? Vozes veladas, veludosas vozes. Repetição do V nesse verso. É uma literação. Então, repetição de vogal, assonância. Repetição de consoante, aliteração. Certinho? Vamos continuar? Paronomásia. Paronomásia é o emprego de palavras parecidas. Muito fácil. Você faz a sua construção frasal e ali você coloca palavras parecidas. Encontramos muito isso em texto poético, em música. Massas e maçãs. Manhas e manhãs. Né? Vamos lembrar aí. E aí, paronomásia é quando eu encontro na mesma estrutura, na mesma construção, palavras parecidas. Muito fácil. Vamos à outra? Onomatopeia. Ah, todo mundo sabe o que é onomatopeia. É só você pensar no gibi que você já leu, né? Você lia quando era criança. E aí vem um barulho de chuva, um trovão, aparece lá, cabrum. Alguém bate a porta, aparece lá, plá. Alguém dá um tapa em alguém, aparece, pleft. Então essas palavras são palavras onomatopeicas. Elas têm por objetivo imitar um som. Daí vem tim-tim, fom-fom, reco-reco, miar, piar, coachar e tantas outras. Então a onomatopeia é aquela palavra que pretende imitar um ruído, um som, né? São os sons onomatopeicos da língua. E terminando a nossa listinha aqui, não terminando as figuras, né? Se você quiser, você pode pesquisar mais. Nós temos a perífrase, também conhecida como antonomásia. E essa figura, ela é bastante interessante. É quando você não diz um nome próprio, que pode ser um nome de pessoa, um nome de lugar, mas você coloca uma informação no lugar dela, conhecida por todos. E dessa maneira, quem está ouvindo identifica rapidamente de quem ou de que você está falando. Quer ver um exemplo? A cidade maravilhosa está em situação de alerta por causa do coronavírus. Eu não falei qual é a cidade, eu só falei a cidade maravilhosa. É claro que na mesma hora você identificou Rio de Janeiro. Então, isso é um caso de perífrase. A cidade luz também está em alerta. A cidade luz é Paris. Na mesma hora você identificou. E eu posso fazer isso com pessoas também. O Poeta dos Escravos é lido até hoje. Poeta dos Escravos, gente, Castro Alves, não é verdade? O rei do futebol foi aclamado.
O rei do futebol, gente, pelo menos para quem é um pouquinho mais antigo, o rei do futebol é Pelé. Não falei o nome, mas coloquei no lugar uma informação. Então, dessa maneira, nós terminamos aí o nosso estudo básico, simples, elementar sobre as figuras de linguagem.